Queria começar o programa de hoje falando uma palavra que está guardada aqui. Eu não aguento mais, eu não aguento. Aleluia. Ai, meu Deus, como eu queria falar aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que alegria, feliz Não, Páscoa. Feliz Páscoa você, minha jovem. Está feliz? Estou feliz, porque esse aleluia está guardado aqui. Eu estava já tendo vontade de falar aleluia. Você lembra? Você estava na Canção Nova, já naquela missa com o Padre Jonas, na casa de Maria? Você não era nascida ainda, né? Não sei. 84. Não, 84 não estava na Canção Nova. Uma missa, era quaresma. E eu no violão, para variar. Desde 75, né? Aí na missa, tocando. Me tocar na missa, aclamação evangélica. Nem era por causa dessa música, mas aquele tempo valia. Lá está o meu tesouro. E paixão junto. E era o quê? Aclamação evangélica? Aclamação evangélica. Tipo aclamação evangélica. Lá onde não achou. Aí o pastor cantando. Aleluia. Aí, olha a gafe. Olhou, ela fez assim, olha a gafe. Porque era quaresma, não podia. Mas hoje não é quaresma, acabou a quaresma. Oh, Posso aleluia. falar aleluia, aleluia. Muito bem. Já falei oi, Feliz pessoal? Páscoa, já falou. Feliz Páscoa? Então tá bom. O tema de hoje, quando nos abrimos ao amor de Deus, ele se multiplica. Olha que beleza, bem. Ó, que bonito tema, né, minha gente? Muito bonito. Será que tem a ver com nossos convidados? Eu acho que tem. Vamos ver se tem. E bem, e olha só, esses nossos convidados que você vai ver daqui a pouquinho, eles vão contar o seu testemunho. Mas se você tiver em casa um testemunho que você fala, nossa, seria muito bom falar isso na Canção Nova, manda um e-mail para nós, minha.familia@cançãonova.com. A nossa equipe, a produção vai analisar e tudo mais e vai, quem sabe você pode ser a próxima pessoa que estará conosco aqui contando o seu testemunho, não é mesmo? Deus faz maravilhas na nossa vida. Então, Deus abençoe. Olha, você pode escrever para nós, então, minha.familia@cançãonova.com. E tem então uma seleção mesmo, que dá um testemunho na rádio. Foi no programa. Aí começou. Não, porque eu tenho a minha família e tenho a minha irmã, a Margarida, que eu quero arrebentar a cara dela. Eu quero... Já falou isso na rádio? Na rádio. Não E eu, uma pode, hora, eu vou gente. pegar aquela minha irmã, eu vou... Olha, eu não... aí começou, meu Deus, E você fez o quê, velho? eu dei risada e chamei Encerrou uma o música lá e a música, se gritar, pegar ladrão, não fica um e... Olha, não sei como é que eu acabei aquele programa, que vontade de rir era muito, e a mulher arrebentou. E ela falava tem nome. testemunho que não pode, né, velho? Tem que ter uma filtrada. Tem que ter. Tiro e facada aqui não. Vamos contar a história. E a frase? Frase do Padre Jonas. Olha, o Padre Jonas tem cada frase maravilhosa. Olha, eu acho lindo isso aqui, gente. Que tem as frases do Padre Jonas clássicas, né? Mas tem muita frase inédita. Esse programa é o programa que mais lança frases do Padre Jonas, né? Olha só. Para Deus não há lata de lixo, não há sucata. Todos são filhos dele, é assim que ele os trata. Que beleza, Padre hein, amor? Jonas. Bom, mas quem está conosco é o Cleiton e a Adriana Lima. Vocês são de? Nós somos de Santana de Parnaíba e fazemos parte da comunidade Missão Belém. Missão Belém, que bom, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe muito a Adriana e o Cleiton, né, bem? Muito bem. O pessoal da Missão Belém está sempre lá em Igreja de Santana também, né? Lá em São Paulo. A gente foi lá, né? Ah, é mesmo? Sempre no finalzinho, abrindo uns chocolatinhos lá na Missão Ai, Belém. que delícia, é né? verdade. O menino está sempre lá ajudando. Chocolate muito bom, viu, gente? Se um Muito dia você estiver numa igreja e a Missão Belém estiver vendendo chocolate, compre, viu? Porque é muito bom. Chocolates que salvam vidas. Tá escrito. Esse né? meu Que modelo. legal, esse mesmo. Pode até explicar depois para nós como é que é isso aí. Adriana e Cleito, vocês têm quantos anos de casado, quantos filhos, como é que é a história de vocês? Nós estamos juntos há 31 anos e há 20 nós recebemos o sacramento do matrimônio. Depois de uma história de conversão, de um encontro com Deus, né? O Cleiton vem de uma realidade protestante, a princípio. Eu fui criada dentro de uma família católica. Quando você foi namorar ele, ele era protestante, evangélico. Na verdade, não era nada. Ele Ele era tava no mundão. bagunceiro. Ele era bagunceiro. A gente brinca sempre que ele veio pelas mãos de Nossa Senhora, mas ela pegou ele pela orelha e trouxe, ele está aqui. E
É isso, né? Isso mesmo. E tem quantos filhos? Nós temos 4 filhos biológicos e 20 filhos acolhidos. Peraí. Eu ouvi bem? Gente! Como é que é aquela história? São 4 filhos biológicos e 20 acolhidos, né? Entre adoções, guardas, são 24 no total. Vocês cuidam de 24 crianças, 24 pessoas. Hoje, a gente tem alguns filhos que são casados, tem... Já temos 7 netos. Olha que... Crescer e multiplicar. De verdade, É o amor hein? de Deus, realmente. Quando Ele nos alcança, Ele multiplica. E em casa, hoje, nós somos 16 pessoas. 16 pessoas. Então, vocês moram numa casa bem grande. A providência de Deus nos colocou num lugar que acolhe a família toda. Então, vamos entender a história aqui, gente. Peraí. Uma história. Eles têm 4 filhos biológicos e 20, né, do coração. Como é que é essa história? Como é que é isso? Conta para nós, explica para a gente como é que é isso. Não. Bom, nós conhecemos a Missão Belém em 2005. E, naquela época, eu já havia me convertido, já estava caminhando com a Adriana, já indo para a igreja, já ouvindo PHN, já estava... E nós conhecemos a missão. Que ano que era isso, você lembra? 2005. 2005. No ano de fundação da Missão Belém. E aí, na época, eu tocava em uma banda da Igreja Católica, que era uma banda de reggae. Nós tínhamos uma banda de reggae, e a Missão Belém nos conheceu através dessa banda, porque eles faziam evangelização na rua, e reggae era uma coisa que chamava atenção, né, da rua, então nós fomos tocar na rua. E aí eu tive meu primeiro contato com a realidade da rua, que é muito interessante, né, porque eu nasci e cresci em São Paulo, no centro, né, então eu sempre vi aquilo, mas eu não enxergava, era um pouco diferente, né, eu enxergava aquela coisa, eu via aquela coisa da rua, mas eu não enxergava aquela realidade que a gente estava passando por ela todo dia, meio que invisível, né? Então a gente ia tocar e quando eu terminava de tocar me incomodava, porque eu comecei a olhar aquilo e eu pensava, poxa vida, peraí, eu vou para casa, minha esposa está lá, minha filha está lá, minhas filhas estão lá, e essas crianças? Vão para onde? Né? Porque é isso, né? Nas ruas tem todas as realidades que às vezes a gente não enxerga. Muita criança na rua. Muita criança na rua, especialmente Todas no as centro de idades? São Paulo. Todas as idades. Todas as realidades, de todas as vivências, com todas as dores que a gente pode imaginar. É bem difícil. E nós já tínhamos as nossas filhas. Você Né? tem 4 filhas? Nós temos 4 meninas, 4 filhas biológicas. Que idade elas estão hoje? A mais velha tem 26 anos, é a Raíssa. Meu Deus. E depois tem a Estela, que já é casada, tem a Lorena, a nossa netinha. Depois a Alana tem 19 anos, e a Júlia, 17. A Júlia já nasceu na Missão Belém. Já nasceu dentro. E aí eu vi aquela realidade e a gente começou a se interessar. Poxa, o que fazer? Né, a perguntinha, o que fazer? Você comentava a questão da frase, né, Diácono, como é importante, né? Às vezes algumas frases, né? Eu lembro que nessa época eu ouvi uma frase de um padre chamado Orestes Benzi, fundador da Papa Giovanni 23, né? Sim. E essa frase era muito sintética. Dizia: o bem antes se faz, depois você pensa. Essa era a frase dele. Como é que é a frase? O bem antes se faz, depois se pensa. Né? O bem antes se faz, depois você pensa. Gostei muito dessa frase. E aí nós conhecemos a missão, com todo esse trabalho, falaram, queremos conhecer um pouco mais isso. Então, nós descobrimos a comunidade tinha uma casa, era um abrigo que acolhia essas crianças. Então, começamos a ir nessa casa, cachorro-quente, violão, aquela coisa, e aquilo começou a apertar, né? Porque eu ia embora, ela ia embora, e as crianças ficavam, né? E era interessante porque assim as crianças elas desejavam a presença de uma referência de família, porque tinham os missionários na época que tomavam conta, né? O saudoso Padre Gilson, que agora está lá intercedendo por nós, outros missionários que cuidavam da casa. Porém, às vezes tinham situações que o padre ligava para a gente e falava assim, conversa um pouquinho com eles. E às vezes por telefone a gente conseguia falar alguma coisa que era para eles uma referência de pai e mãe, e que acalmava a criança, né? Uma promessa de, calma aí, fica bem, no final de semana a gente está aí. E isso ia motivando a gente a querer estar com eles, porque são os filhos de Deus, que não tiveram essa possibilidade de continuarem sendo gerados na família. Meu Deus.
Nossa, e hoje vocês fazem parte, então, da Missão Belém, né? Sim. E qual que é o específico de vocês? Então, em 2008, nós fomos morar nesse abrigo com as nossas filhas biológicas. Eu acho que é até importante, porque como a gente criou um vínculo, e nós tínhamos o nosso emprego, tudo, então nós pensamos, primeiramente, vamos adotar, né? Só que era um problema, porque eu adoto 1, 2, talvez, e os demais. Então, entende que virou um dilema. Então, em 2008, nós tomamos a decisão, depois de muito acompanhamento, muita oração, olha, já entendemos o que Deus quer, então nós saímos do nosso emprego, ela do banco, eu da empresa que eu trabalhava, e aí nós fomos morar, porque para adotar era muito complicado, então nós vamos morar no abrigo com as crianças, então nós fomos morar no abrigo com as filhas biológicas. E moramos 3 anos dentro do abrigo com todos, até que o juiz entendeu o trabalho e aí nos deu a guarda de todo mundo e saímos com o abrigo inteiro. Meu Deus! Não ficou ninguém para trás. É importante, né, dizer também que, assim, na época que a gente foi em janeiro de 2008 e saímos em dezembro de 2010. E tinham 23 crianças, dessas 23, além das nossas biológicas, 13 nós conseguimos reinserir para a família extensa. 10 não tinham possibilidade, porque estavam fora do perfil de adoção. Né? Espera um pouquinho, só explica para quem está em casa, família extensa é o quê? A família extensa é familiares, avós, tios. Não pai e mãe. Não é o núcleo familiar, né? E aí, alguns a gente conseguiu inserir. Imagina que para uma criança parar na rua, a história... Nenhuma criança está na rua por pobreza. É sempre uma questão familiar. Sempre. Nossa. Como diria, né? Como disse São João Paulo II, o futuro da humanidade passa pela família mesmo. E é muito claro quando a gente vê isso, né? Então, 13 a gente conseguiu reinserir na família extensa, 10 não tinham possibilidade, porque não tinha vínculo familiar, o núcleo familiar já tinha perdido o poder, e eram crianças e adolescentes que estavam fora do perfil de adoção. Então, ficariam no abrigo até os 18, depois teriam que se virar. E eram 10, né? Então, como que a gente ia escolher alguém? O juiz foi as nossas primeiras 10 adoções que vieram... Vieram como guarda. Com guarda depois... E são as 10 adoções finalizadas que a gente tem hoje. Meu Deus. Nossa, e qual a idade deles? Desses 10? Desses 10, o mais novo tem 15 anos. Ele é um menino deficiente intelectual, muito especial. Ele veio morar com a gente, ele tinha 2 meses. A gente já estava com o processo de guarda, é um grupo de 5 irmãos. E ele veio com 2 meses, já entrou nesse combo de guarda dos 5, e hoje ele está com 15 anos. Uhum. Ele é muito especial mesmo. E o mais velho? E o mais velho destes é... Taline. A Karen, que tem 26 anos. 26 anos. Também tem um... Vocês falando aí, eu estou aqui emocionado, que é uma área que, no meu trabalho, como diácono, né? Como diácono, eu proclamo o evangelho, tenho uma função litúrgica, mas o diácono, a função dele são os pobres, né? Trabalhar com os pobres e as viúvas, né? Uma vez eu fui levar um caminhão mesmo de coisas que eu consegui, tinha colchão, fogão, geladeira, roupa, um monte de coisa. Eu tenho a carteira D, prestei um caminhão, fui levar para a serra. Estava até com um certo orgulho, né, de estar doando, mas descarregando as coisas, uma região muito fria. Essa serra aqui faz muito frio, janeiro dorme com 3 cobertor. Descarregando, aí veio a moça no meu ouvido, falou assim, chamava de padrinho, falou, padrinho, o senhor trouxe cobertor? Que nós estamos passando frio. Eu falei, não trouxe. E à noite, quando eu voltei para casa, eu ficava ouvindo a voz dela falando para mim, nós estamos passando frio. Nossa. E eu fiquei aquela noite, descobri, eu senti o frio deles e voltei lá. Você também, quando você ia para casa, você ficava ouvindo, lembrando dessas crianças, você ficava... Como é que é isso? Eu sou muito chorão, né? Eita, então é doido. Eu não nego choro pra ninguém. Eu já saía querendo chorar, porque você saía, aí ficava no portão, era uma grade, né? Então ficava um monte de parzinho de mão pra fora, né, dando tchau. Quando você volta
E eu pensava comigo, eu não quero nem ir, eu não estou nem pensando em ir, como que eu vou pensar? Quando que você volta? Né? Então, é isso, né? Isso começou a motivar a gente. E essa frase do Padre Horácio era muito forte, né? O bem antes se faz. Não se pensa muito, você não vai fazer. Era o que eu pensava, né? Então, isso motivou muito a gente a tomar essa decisão de, olha, vamos morar com eles e começar a nossa família, né? E uma grande família. Uma grande família. 24 filhos. E como é que foi esse começo? Mas eu acho que a gente vai ter que falar esse pedacinho agora no próximo bloco, tá Esse bem? programa aqui está arrebentando com o apresentador. Isso mesmo. Voltamos já, gente, com Daqui essa a história linda desse casal aqui e seus 24 filhos e muitos que passam pela vida deles. E 7 netos. E 7 netos, né? Essa é a história da Missão Belém, missão maravilhosa. Voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema é quando nos abrimos ao amor de Deus, Ele se multiplica. E eu quero te desejar feliz Páscoa. Realmente, o amor de Deus se multiplica, como você está vendo nesse programa de hoje. Quem está conosco é o Cleiton e a Andréia Lima. Eles são de Santana do Parnaíba. Gente, eles estão contando para nós, eles têm 24 filhos. Você viu o primeiro bloco? Se não viu, você pega lá no CN Plus e revê. Mas eles têm 4 filhos. Como fala? Biológicos e 20 filhos que eles cuidam, que eles adotaram. Tem a guarda mesmo. Tem a guarda desses 20 filhos. Eles estão contando para nós, né? Vão contar mais, né, meu bem? Eles estavam contando agora para nós sobre esse abrigo que eles acabaram indo morar lá, não é mesmo? Tem uma frase do Padre Jonas. Todo ser que realiza a finalidade de sua existência é uma bênção para si e para os outros. Olha aí, né? Muito bem. Então, minha gente, vocês fizeram essa opção de ir lá para o abrigo. E como é que foi a reação das crianças, da família de vocês? Entenderam? Como é que foi esse começo aí? Porque isso foi em que ano que vocês foram para o abrigo? Morar lá, deixando emprego e tudo? Em janeiro de 2008. E como é que era a Providência? Como é que vocês viviam? Como é que foi essa... Como é que vive, né, até hoje? Assim, acho que a primeira coisa foi a família, né? A minha família foi um pouco mais resistente naquele momento, né? Porque era uma coisa um pouco fora da caixinha, né? Uhum. Porque imaginei sair do emprego, largar salário e tudo e viver da Providência. Então, até por conta de toda a tradição protestante da família, foi um pouco difícil, mas aceitaram, logo assim, rápido aceitaram, né? Então, nós fomos, para a gente foi bem normal, as crianças, as nossas, né? A gente tinha muita preocupação disso, né? Se elas iriam aceitar também, e elas aceitaram bem. Na verdade, era até desejo delas, né? Isso, elas conheciam as crianças, elas conviviam com as crianças do abrigo. Então, elas já falavam assim, por que você não cuida deles? Por que ele não pode virar nosso irmão? E Deus elas entenderam também, sim, né? Sim, e Deus usou muito as nossas filhas para que a gente pudesse dar alguns passos, especialmente ali no comecinho, né? Com a minha família foi um pouquinho mais fácil, porque a minha mãe já é falecida, mas meu pai já tinha uma vivência católica. Eu tinha um irmão que já tinha feito experiência numa comunidade, chegou a fazer uma experiência na Missão Belém também. Então, já era mais comum essa loucura, né, em Deus, de largar tudo para viver. As crianças tinham que idade? As suas crianças tinham que idade na época? A mais velha tinha 8 anos de idade. Tudo pequenininho. 8, 6... E a Júlia tinha 2 meses, quando ela foi morar, 2, 3 meses, né? Ela nasceu, a gente já era aliança da missão, né? Já estava ali caminhando. E assim, lógico que é muito complicado, é difícil, mas muito custa o que muito vale, né? E talvez uma coisa que sempre foi muito claro para a gente é a coerência de Deus. Deus é muito coerente, na forma muito prática. E a providência de Deus é linda, né, prática, gente? Né? Ele não vai deixar faltar aquilo que a gente precisa, não o que quer. É diferente, não? Então, nunca faltou nada. Assim. Deus sempre foi muito providente. Então, foram 3 anos no abrigo,
com dificuldades, mas com muita alegria. Acho que isso é a síntese, né? Dificuldades não tinham, mas a alegria sempre supera e deixava sobra, né? Muita alegria. Mesmo diante dos problemas, né? Nós enfrentamos alguns problemas no abrigo, por exemplo, de alguns adolescentes que tiveram um pouco de resistência, né? Porque, como até depois naquela crise, né, que o Clíger falava, olha, a gente não sabe amar. Teve um grande problema no abrigo. Eu acho que essa história é legal contar. Conte. Conte que eu tô curiosa. A gente, foi logo que a nossa filha nasceu, a nossa menor, eu estava de licença maternidade, e o Cleiton pegou um mês de férias na empresa que ele trabalhava. E a gente falou assim, vamos passar esse um mês no abrigo? E a gente pegou, fez as malas e fomos passar um mês no abrigo. E assim, as crianças, eles desejam muito viver família, mas não é que eles sabem lidar, né? Você vai querer amar e eles nem acreditam que é possível ser amado. Então, e eu me lembro que nessa época chegou uma menina linda, uma adolescente linda, Ana Carolina é o nome dela, e os meninos ficaram todos maluquinhos, né? E aí teve uma briga, teve uma mini rebelião, né, Cleide? Por conta dela e porque estava muito diferente a rotina lá dentro. Aí eu sei que acabou. E uma mini rebelião mesmo, de pegar garfo e bater no portão e quebrar vidro. E quando acabou a rebelião, o Cleiton pegou algumas crianças, falou assim, vamos para a igreja. E eu fiquei com outros no abrigo. E eu me lembro que acabou aquele momento, eu peguei a Júlia, recém-nascida, eu comecei a amamentar, as crianças sentadas ali, e, de repente, eu comecei a chorar, né? As lágrimas desciam. Ela mamando, as lágrimas desciam, e os dois maiores que ficaram, eles levantaram, saíram. Eu falei assim, eu não acredito. Vai começar de novo, né? Aí, eu saí, um deles chorava muito, 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 e o outro consolava, né? E eram os dois maiores, 14 anos, mas homens, quase. E aí eu falava assim, por que você está chorando, Clíger? E aí ele falava assim, tia, o que você está fazendo aqui? E eu olhei para ele, ele falou assim, você vem querer amar a gente. Nem nossa família quis. O que você está fazendo aqui? Vai embora. Aqui é tudo menino de rua, tia, vai embora. Olha a sua família é bonita. Vai para sua casa, tia. Vai embora. E assim, cada vez que ele dizia, a gente não sabe, vai embora, a gente não experimentou, nem nossa família quis dar, era como se Deus dissesse, eles precisam conhecer, eles precisam experimentar, eles precisam aprender. E aquele dia, acho que foi quando, de fato, eu falei assim, olha, Deus está chamando aqui, né? E a gente pensa que sempre, e isso nos ajuda muito a caminhar, a continuar caminhando, que a família ela é o útero que continua gerando, mesmo depois que a criança nasce. E aquelas crianças ali eram como fetos mal formados que precisariam desse útero de família para continuarem sendo gerados para Deus. Né? Naquele dia, de fato, a gente, contra todas as expectativas, a gente, de fato, resolveu dizer sim a Deus através da Missão Belém. E foi ali que nós resolvemos largar os empregos e viver essa experiência. Meu Deus, Essa frase aí que você falou do começo? O bem antes se faz. Antes se faz, depois se pensa. Depois se pensa. A gente pensa muito, né? E acaba não fazendo, né? Faz nada. Então, é só fazer. É. E Deus não é incoerente, então pode fazer que dá certo. É isso mesmo. Muito bem, Nossa, minha gente. olha, eu fico impressionada de ver, porque realmente o que essas crianças precisam é de serem amadas. Só que elas precisam sentir que elas são amadas, né? É o que Dom Bosco sempre falou, né? Que o jovem, a criança, não adianta, você tem que falar para ele, eu te amo. E ele tem que sentir que você ama. Não adianta ficar naquele, né, só pensando, não, eu amo essa... Não, mas ele tem que saber que ele é amado. Aí as coisas começam a mudar, né? Foi aí que mudou, né? De certa forma, eles testam, né? Eles vão testar. Será que amor mesmo é... Balela, né? Ninguém me amou Eles até duvidam, agora. duvidam, né? Duvidam que podem ser amados. Mas o próprio Dom Bosco, na Pedagogia do Amor, ele diz, né, que toda criança, todo adolescente, por mais difícil que pareça, todos têm um ponto acessível ao bem. A gente só não pode desistir.
porque é o desejo de todo ser humano, né? Fomos gerados, criados a partir desse amor de Deus. E a gente só vai encontrar paz e tranquilidade nesse amor de Deus. Vocês tinham a casa de vocês, o emprego, as 4 crianças recém-nascidas, então fazia lá um pouquinho de arroz e feijão. Mas quantos empregados vocês tinham para fazer a comida? Quantos assim, funcionários vocês tinham no abrigo? Então, isso é muito legal. E para lavar roupa, quantos funcionários? Mas aí que era legal, aí que deu certo, porque era um abrigo, era certo. muita gente. Então, quando a gente foi para lá, a gente começou a perceber que o legal não era a cozinheira, porque precisava daquela comida da mãe, né? Então, não precisava do motorista. Até na escola, tem um texto rapidinho, que um dos meninos partilhando depois, né, a escola, que eles iam para a escola, e quem levava a perua do abrigo, né? E quando a gente foi para lá, daqui a pouco eu falei, não, quem vai levar vocês sou eu. E aí depois a escola partilhando conosco, que eles entravam, né, na escola, e todo mundo, quem é aquele lá? Aquele lá é meu pai. E, tipo assim, agora eu tenho pai, né? Não, tudo bem que daquele jeito adolescente, né? Mas então a gente começou a assumir essa coisa do abrigo, e por incrível que pareça, funcionava, porque nós éramos muito claros, olha, só somos nós dois. Então eu vou arrumar, vocês precisam me ajudar, precisa... E aí todo mundo começou a ajudar e aquilo que se tornou a casa. Como é que era, então, cozinhar para 24 pessoas? Quanto que era de arroz, de feijão, mais ou menos? Como é que era? Como é que fazia isso? Olha, Diácono, a gente uma vez tentou começar a fazer as contas do quanto a gente gastava. E a gente viu que um pacote de arroz, ele não dava para 2 dias. E a gente resolveu que assim Deus tinha cuidado até então ele continuaria cuidando, porque se a gente começasse a fazer as contas, a gente ia ficar preocupado com a providência, e a providência de Deus é isso, né? Tinha dia que não tinha o arroz, a gente ia comer macarrão, e não tinha problema nenhum nisso, e as crianças entendiam bem. É importante também dizer aqui, né? A missão, mesmo no abrigo das crianças, a gente não tinha a ajuda da prefeitura, do governo, por quê? O Estado é laico. Então, para a gente poder ter a verba que contrataria todos os funcionários, nós teríamos, a primeira coisa que a gente teria que deixar de ter no abrigo seria a Capela do Santíssimo. Olha. E ali não dava para abrir mão. Não era possível, porque a gente entendia, e era muito claro no testemunho das crianças, que aquilo era a base para a vida nova que Deus estava oferecendo para eles. Então, era a gente. Então, a gente tinha ajuda dos missionários, tinham alguns voluntários que iam, mas a base da rotina era eu e o Cleiton e a ajuda dos maiores. Cozinheiro, então, Cleiton, mandou ver. Na cozinha, não muito. Melhor não. Aqui não, é só quando tem alguma data comemorativa e ele faz o almoço no domingo, é um macarrão do papai, alguma coisa assim. Mas ele faz todo o resto, mas o almoço ele... Miojo com salsicha do papai. Não pode. Então, vocês passaram esse 1 mês, aí vocês verificaram que era importante ficar com eles lá. E depois desse 1 mês, vocês assumiram as crianças. Pedimos as contas no nosso trabalho. O Cleiton pediu de cara. Eu tentei que eles me mandassem embora, porque eu tinha 12 anos de banco na época. Não mandaram, né? E não mandaram. E assim, é interessante, as coisas de Deus, se a gente não para olhar, a gente nem enxerga mesmo, né? Porque eu fiquei um tempo pedindo que eles me mandassem embora, não mandaram. Eu pedi as contas, porque foi logo depois de uma missão de rua, quando chegou o grupo dos irmãos, dos 5, mais um grupo também que é adoção, de 3 irmãos que a gente tem. E eu me lembro que, na época, tinha um bebê que chegou e ele tinha crises de abstinência. E ele demandava muita atenção, né? Ele não dormia à noite. Às vezes, para a gente conseguir dormir com ele, tinha que colocar ele no meio de mim e do Cleiton. Aí a gente segurar para ele conseguir dormir. E a gente também. Por que o bebê tem crise de abstinência? A mãe era usuária de substância psicoativa. E tinha toda uma história também de agressão. A mãe ela vivia ali embaixo do viaduto do Chá, no Vale do Anhangabaú, e ela agredia a criança. Então, era uma história bem difícil. E aí eu acabei pedindo as contas logo depois dessa missão de rua. E 1 mês depois houve a fusão entre as instituições financeiras, eles abriram demissão voluntária. A gente brinca que
Deus queira a gente pobre, não larga tudo e vem, tá bom, já entendemos. Perdemos já, os direitos, foi só isso. Perdemos É verdade, não perdemos nada. É isso mesmo, quando Deus quer, Deus faz. Não é isso mesmo? Estamos tendo testemunho desse casal aqui com a gente hoje, minha gente. Cleiton e Adriana. Cleiton e Adriana da Missão Belém. Que eles estão, a sede é em São Paulo, né? A sede é em São Paulo, lá no Belém, em São Paulo, na favela Nelson Cruz. Gostei dessa favela, Nelson Cruz, vou lá. Então, acontece lá, olha, você o testemunho, o tema do nosso programa de hoje, quando nos abrimos ao amor de Deus, ele se multiplica. Multiplicou muito, né? Multiplicou, gente. É. E a Missão Belém foi crescendo, e nós temos que falar aqui dos fundadores, né? O padre Jean Pietro, querido, que eu falava, conheci o padre Jean Pietro em 84, lá na Régia, lá em BH, num show, quando eu fiz a música Anuncia-me, 84, olha, 40 anos atrás, muitos anos eu não vejo o padre Jean Pietro. Será que faz esse tempo? Acho que faz esse tempo, padre. O padre João Henrique eu vi, o padre Antonello, né? E como é que é esse sonho do padre Jean Pietro, que vocês estão tão encarnados assim? O que é esse sonho dele? O padre, ele tinha muito esse desejo do trabalho com o pobre, né? E, sobretudo, pobre, mais pobre mesmo, da rua, né? Então, quando a gente conheceu a Missão Belém, isso me chamou muita atenção, porque um padre que dorme na rua com o pobre, aquilo eu olhei e falei, opa, vou até usar uma gíria, né? Mas que negócio muito louco isso, né? Muito Porque louco, um padre que dorme na rua. Dormir na rua? Sim, ele, os missionários e tudo. Então, eu fiz essa experiência também no começo, então eu conseguia fazer, né? E ficar com eles na rua. E aquilo foi cativando, porque não era explicação lógica, mas não era só falar, né? Não era só dizer. O padre vivia aquilo. Então, se a gente ia na rua, a gente ia com o padre. A gente ia com a irmã Cacilda, que é fundadora junto com ele, né? Apesar deles dizerem que quem fundou foi Nossa Senhora. E briga com a gente quando a gente... mas a gente vivia aquilo com eles. Na verdade, eles viviam antes, né? E a gente aprendia com a vida deles. E o lema da Missão Belém é esse, família para quem não tem família. Família para quem não tem família. Então, a gente Muito bem. Gente, a gente vai ter que cortar aqui para gente... Vamos trabalhar esse tema aí. Família para quem não tem família. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, com o tema de hoje, quando nos abrimos ao amor de Deus, ele se multiplica. Estamos com o pessoal da Missão Belém, um testemunho maravilhoso de acolhida. Você que ligou a televisão agora, os dois têm 4 filhos biológicos e mais 20. 20. Mais 2, 20. Né? Então imagine que festa sempre foi essa casa, que né? Páscoa feliz. Festa de Páscoa. Coisa maravilhosa. E temos uma frase do Padre Jonas. Que eu acredite que ele me ama. Que você acredite que Deus o ama. Que ele nos ama pessoalmente. Olha aí. Cleiton e Adriana Lima, de Santana do Parnaíba, estão conosco hoje. Obrigado por terem vindo de longe, né? 3 horas e meia, 4 horas de viagem. Estão conosco hoje aqui, mas iluminando a nossa Páscoa, né, gente? Isso que é Páscoa de verdade. E vocês moram na comunidade, como é? Então, agora, hoje você não tem mais os 24, né? Vocês caminharam. Tem algum desses filhos que já se caminharam, são casados, estão trabalhando? Como é que é? Sim, alguns já casaram, netos, né? Tem eu posso falar tem um que é muito interessante, que ele que nos acolheu. Também tem isso, né? Como assim? Ele já ele já era maior de idade. Nós temos 2 assim, que vieram maior de idade e com uma série uma história de vida bem difícil e acabaram nos acolhendo como família, né? E a história desse menino, acho que hoje é Páscoa, né? Alegria. Acho que é um dos exemplos que eu posso utilizar, que ele chegou para morar conosco, né? Então, aquela coisa tal, e ele começou a morar com a gente, e aí passou um tempo, chamamos ele e falou, olha, agora é como os pequenos, você vai terminar seus estudos e tudo mais, porque não tinha, né, o estudo,
Então, ajudamos, ele entrou no EJA, aí terminou os estudos, e a gente incentivando ele, né? E é interessante como Deus age, né? A Adriana, mãe, aquela sensibilidade de mãe, no dia que ele foi para a escola, ela separou um caderno e uma mochila, um lápis, normal. Material do primeiro dia de aula. Demos para ele. E ele chorou muito, 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 muito. E aí, a gente esperamos acalmar e depois ele explicava, né? Só que ele já era maior. Já era maior de idade, já um homem. E ele falou assim, eu nunca ganhei, porque minhas coisas eram do lixo, etc. Né? Então, eu nunca tive isso. Que simples, é um caderno, né? Caderno. Pois bem, agora... Ele se emocionou, né? Porque ele viveu a vida no lixão, depois ele foi parar nas ruas e ele não tinha ido para a escola. E agora, no meio do ano, ele se forma engenheiro elétrico, né? Então, entende como Deus vai além, né? Muito além. E a gente, quando, né, passando pelas ruas do centro de São Paulo, você olhar um menino e falar assim, olha, aquele ali tem cara de engenheiro. Psicólogo. De médico, né? Psicólogo. E assim, o milagre... a gente tem alguns filhos, né? Tem uma que se forma no final do ano como psicóloga. A gente tem uma outra fazendo... marketing, propaganda, tem biomedicina. Gente, que coisa boa. Eles têm o desejo, a gente só precisa fazer a nossa parte para que eles possam acessar aquilo que Deus tem preparado para eles, né? Nosso filho vai se formar engenheiro. O outro, que já veio grande para nós, ele tem uma filha que também veio das ruas de São Paulo. Né? Acabou de sair a guarda para eles, era uma menininha que também estava ali no centro, e ele, a esposa dele, que era de um grupo, ele veio das ruas, veio morar com a gente. Casou e hoje ele acolheu uma criança de rua. Casou com uma menina que era do grupo de evangelização da missão, que teve uma vida, né, mais na igreja. Tem a filhinha do coração. Olha, que coisa mais linda. E você contou também que teve uma das meninas que vieram, mas que estava grávida, né? Sim. Conta essa história um pouquinho para quem está em casa. A gente conheceu uma menina no centro de São Paulo. A filha dela, maior, veio morar com a gente, né? A gente conheceu, a filha maior dela tinha 5 meses, ela morava com a gente. Depois a gente encontrou ela estava grávida de novo e ela veio morar com a gente. Ela ficou com a gente no período de gestação, teve a bebê. E... acabou indo, se envolveu com uma pessoa, acabou indo embora e deixou para a gente a segunda criança, né? A Isabela hoje ela fez 5 aninhos agora, no dia 5 de abril, e está com a gente desde que nasceu. Né? Também o Iago, que saiu da maternidade, veio direto, porque a gente também conhecia a mãe dele desde que era uma menininha, uma adolescente, 12 anos, mais ou menos, quando a gente conheceu. A irmã mais velha está com a gente desde os 6 meses, e ele saiu da maternidade e veio já morar com a gente. Hoje, ele tem 3 aninhos. Acho que a acolhida, a gente tem que estar aberto à acolhida. Né? Aberto como à vai vida, ser? Né? Como vai ser? Não dá para colocar muito... A gente tem que estar aberto, né? Às vezes eles vão mandar criança, às vezes eles vão mandar a mãe, para acolher a mãe. E assim, confia. Confia que Deus faz. Beleza, né? Somos chamados a gerar vida, independente de como seja, né? É isso mesmo. Coisa mais linda, né, gente? E eu falando para os dois tão bonitos, tem que tá vendo de beleza esse que eles fazem, né? Da caridade. Os dois tão bonitos, tão jovens, né? Então, mais ou menos. E a gente louva a Deus, porque, gente, só fala mal da igreja católica, apostólica romana, mas quem começou as faculdades, os asilos, as santas casas, tantas coisas, o trabalho social da igreja é uma coisa maravilhosa. E o evangelho que a gente prega na Canção Nova, nós estamos vendo aqui, eles vivem. Missão Belém vive, né? Então, para a gente tirar uma lição para a nossa vida, esse programa maravilhoso de hoje, com esses testemunhos. Nesse tempo que vocês vivendo isso, imagino quantas histórias vocês têm para contar, né? Como é que a Missão Belém sobrevive? Como é que as pessoas podem ajudar a Missão Belém? Porque tem cursos, né? Tem situações, tem tratamento, tem remédios, comida, roupa. Como é que vocês sobrevivem? Como é que a pessoa que está vendo o programa agora, um empresário, alguém quer ajudar vocês? Como é que pode ajudar a Missão Belém? E o trabalho com uma população que não dá lucro, né? Que é a população de rua, que não tem ninguém que olhe se não for através desse amor de Deus mesmo. Então, a Missão Belém, ela está
no Brasil, ela está na Itália, ela está no Haiti também. Nós temos um centro no Haiti que acolhe 3.000 crianças. Então, são 5 refeições por dia dentro da realidade do Haiti. É um centro educacional, a pedido por doação. A pedido de Dom Odilo, depois daquele terremoto grande que teve, o padre foi, iniciou bem, né, de forma bem simples, como tudo na Missão Belém. Hoje são 3.000 crianças. E os chocolates que vocês falaram ajudam nesse trabalho no Haiti. É o que ajuda a manter o Haiti. Então, se tiver alguém vendendo chocolate, comprem, vai ajudar o Haiti. E do mais, né, é Amor em Cacau. E nasceu de uma forma tão simples, né? A gente morava em São Bernardo, logo que a gente conseguiu a guarda das crianças, e junto com um casal, a gente fazia trufa, ali no quintal mesmo, porque tinha começado a ação do Haiti. E a gente precisava levantar dinheiro. Hoje a gente tem uma fábrica de chocolate, Amor em Cacau, que sustenta... Amor em Cacau? Amor em Cacau. E além de manter o Haiti, ajuda os irmãos que terminaram o tempo de caminhada deles e que já podem trabalhar. Então, eles vendem o chocolate, parte disso ajuda eles a se reinserirem, né, na sociedade e mantém o Haiti. Então, essa é uma forma. Aí, quem quiser saber mais, dá para entrar no site da Missão Belém, é missãobelém.org. E lá tem as formas de ajudar. Hoje, a gente tem em construção se Deus quiser, né, um hospital. Não é um hospital, é uma casa que vai funcionar para o povo de rua que tem a saúde mais debilitada. Está sendo construído ali, o Centro Guadalupe. Na região do Belém, na capital, né, temos um projeto bem grande. Um prédio de 12 andares que vai funcionar como uma unidade de pronto atendimento, né, para essa população e que vai precisar da ajuda de todo mundo que puder ajudar. Então, lá no site tem as informações e acho que é ali, né? E sobretudo, quem quiser conhecer, vá conhecer, vá ajudar. Acho que seria o pedido, né? Tira aquela coisa de que é difícil. Sim, dá trabalho, mas não tenham medo. Acho que usaria até a palavra, não tenham preconceito, né? As crianças estão lá, precisam. Nós temos um trabalho com as crianças da Praça da Sé, num local que eles passam o dia. Quem quiserem passar o dia conosco, são bem-vindos. Vão lá, conheçam o trabalho. Ajuda nossas casas, são várias casas também que acolhem. Sobre o bem antes se faz, depois se pensa. Vão e ajudem, tirem esse preconceito mesmo, né? E você vê que vale muito a pena, vale muito a pena. Cleito e Adriana, quem que era o Cleito e Adriana antes? Vixe. E quem é agora, depois dessa dedicação, dessa entrega a Deus na Missão Belém? Olha, a gente esses dias estava conversando, né? Onde estaríamos nós se não fosse esse amor de Deus? Sim. Porque eu e o Cleito, a gente se conheceu na adolescência, num momento difícil da morte da minha mãe e dele conhecendo a vida a partir, né, das experiências que um adolescente de periferia tem com rock and roll e outras coisas mais, e tudo que a vida proporciona. E a gente se conheceu nesse momento de rompimento dele com a família dele e eu com a minha por conta da morte da minha mãe. E apesar dos nossos erros, eu sempre digo que Deus olhava, eu imagino que Deus olhava lá de cima e falava assim, o que eu faço com esses dois? Vou puxar eles para mim. E uma conversão tardia, né? E eu voltei para Deus, assim, também de uma forma forte, bonita, numa experiência que o Cleiton teve. Mas, em síntese, somos felizes. Acho que a gente poderia resumir isso, né? Hoje somos felizes, de verdade. Eu acho que aquilo que a gente sempre procurou em ter, hoje a gente é feliz com Deus no ser, não em ter. Porque hoje acho que minha maior alegria, bem sinteticamente, é ir dormir e ouvir um bença pai. Ou 24, né? 10, 20 bens. Alguns pedem 2, então às vezes a conta varia. Vai aumentando. Bença pai, bença mãe. Então acho que essa é a riqueza que eu enxergo como eu encontrei. Aquele baúzinho no final do arco-íris de ouro, ok, nós encontramos o nosso, que é com as crianças. A vontade de Deus é nosso paraíso, né? Muito, muito legal, muito bom, né, gente? A gente ouvir isso.
Mas você falou que um dos filhos, você de rua, né? Morava na rua, está se formando engenheiro elétrico, né? Mas você falou de um padre, tem um padre também, o padre que faleceu. Fala sobre ele. Ele era de rua também. Sim. E era padre, né? Como é que é isso? Como é o padre? Ele estava na Cracolândia e aí uma mulher passou por ele, né? Não sabemos quem é essa mulher. E aí, no momento de muita reflexão dele, essa mulher se dirigiu a ele e disse: olha, Jesus te ama. Mais simples que isso não existe, né? Jesus te ama. Só isso bastou para ele ter aquilo mexer dentro dele e falou: poxa, Jesus me ama, eu estou aqui. Peraí, levantou, foi para uma restauração, se restaurou, se ordenou sacerdote e na pandemia ele acabou falecendo, né? Adquiriu Covid numa pastoral de rua. Ele contava pra gente que ele sabia exatamente o momento que ele pegou Covid, o Padre Gilson. Padre Gilson. Ele sabia o quê? Exatamente o momento que ele contraiu Covid. Ele sabia. E ele escolheu viver para o pobre, né? E ele doou, de fato, a vida. E para nós é um grande testemunho. A gente, assim, pensa na nossa responsabilidade também como cristãos, né? Foi uma frase que uma mulher disse para ele ali, numa calçada na Cracolândia: Jesus te ama. E essa frase salvou a vida do padre. E aí a gente precisa também pensar na nossa responsabilidade, né? O que é que a gente diz, como é que a gente olha? Porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, mas as consequências das nossas atitudes a gente não sabe. E toda vez que a gente diz, nós, Missão Belém, dizemos para alguém Jesus te ama, tem o peso também da história do Padre Gilson. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que louvar a Deus por esse programa e por você que patrocina também a Canção Nova, que a gente pode levar um programa maravilhoso como esse no ar. E você ouvir essa história maravilhosa, Missão Belém. Como é que é mesmo o site? Missãobelém.org. Missãobelém.org. Está aqui, ó. Entre em contato, ajude essa missão, essa obra que estão fazendo lá. Quer divulgar muito mais ainda, que vocês voltem aqui, mandem os casais que vocês quiserem mandar para o programa, as portas abertas. E o Papa sabe de vocês? Roma sabe de vocês? Sabe. Sabe. Sabe sim. Nós temos o reconhecimento canônico aqui, né, na Arquidiocese de São Paulo. E o padre Paulinho já encontrou com o Papa lá, sim. Ele sabe da gente. Que bom. Que beleza. Que bom, minha gente. Meus irmãos, muito obrigado. Nós que agradecemos. Que maravilha. Se você não sabe o que é Missão Belém, você soube um pouco e vá conhecer, vá fazer essa experiência. Eu quero muito ir lá, esse programa de for para São Paulo, bem, quero muito ir lá com esses irmãos de rua, aprender com vocês como é que a gente vive o Evangelho. Vamos rezar? Então, vamos rezar então a oração à Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar, como nós fazemos todo o programa. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra, de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concederes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, abençoe a Missão Belém e a todos que moram e trabalham nela, e a todos vocês, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem, gente. Que lindo programa, hein? Até domingo que vem, se Deus quiser. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja,
Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.